Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então disseram-lhe: por que é que os discípulos de João, assim como os fariseus, jejuam frequentemente e fazem orações, enquanto que os teus comem e bebem? Jesus lhes disse: podeis obrigar os filhos do esposo a jejuar enquanto o esposo está com eles? Lucas 5, 33 a 34. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. O dever principia exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não desejais ver transposto em relação a vós. Espírito Lázaro, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: ante as dificuldades no lar, combater a mágoa e o rancor, consolando, ajudando, elevando e construindo. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à mágoa e ao rancor no próprio coração. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar-nos diante de Ti, rogando a instrução, o auxílio, para combater em nós toda espécie de mágoa, de rancor, de desentendimento, aquilo que nos afasta e nos distancia um dos outros. Que o seu amor possa estar conosco, Jesus, a nos envolver e a trazer para cada um de nós a necessidade da reconciliação, a necessidade do perdão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de nossa reunião pública, a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para estar conosco nessa tarefa grandiosa do Evangelho de Jesus. A gente sempre pede aos amigos que, na terça e na quarta-feira, chegue mais cedo, porque 7:55, o portão da nossa casa espírita é fechado. Então, vem mais cedo, participa da alegria cristã. É um momento também de harmonizar, de desligar das influenciações do dia, das preocupações, tá bom? Os amigos que participam pela internet, pelo Zoom, entre também mais cedo, antes das 8, porque depois complica, porque já começou a palestra, e aí pode causar aí um desequilíbrio no palestrante, porque ele tem que aceitar a sua entrada, tem que parar o que está falando. Então vamos buscar sintonizar sempre com Jesus, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Lesões afetivas. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que te foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules os sentimentos a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir a própria palavra no que tange a promessas de amor. E se moras presentemente num corpo feminino para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendeste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe a proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrastam a existência das vítimas, expoliadas do afeto que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana, entretanto, não passam despercebidos nas leis de Deus que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Tangendo este assunto, lembramo-nos automaticamente de Jesus, perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório: aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra. Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo, e em matéria de amor e sexo irresponsáveis, não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque um dia todos seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionem conosco, que podem efetivamente ser muito amargas
mas que devem ser ditas. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Momentos de Ouro, da editora GEEM, capítulo 31. Meus amigos, às vezes a gente faz tanto mal às pessoas e a gente não consegue perceber o quão doloroso é para essas pessoas. Então, ainda mais relacionado à questão afetiva. Muitas vezes, e podemos assim dizer que nós equivocamos nesse sentido. Às vezes a pessoa dá um sorrisinho para a gente está muito carente e acha que a pessoa está tendo algum interesse pela gente. E aí começa então o nosso problema, porque a gente confunde muito estas questões relacionadas a sentimentos, relacionado à afetividade, à sexualidade. Então é importante nós começarmos a refletir sobre nossas condutas referente a estas questões. E a questão afetiva, a questão da sexualidade, da sensualidade, já nos levou muito a quedas. E como nós estamos estudando o Evangelho de João, referente à nossa irmã que foi pega em adultério, porém, quem a pegou em adultério só viu a mulher em adultério, não viu o homem. Então, quantas vezes nós, na condição masculina, porque o espírito não tem sexo, mas para reencarnar na Terra, nesse mundo material que vivemos, ele tem que optar pelo sexo masculino ou pelo sexo feminino. Então, essa é a condição do corpo físico de quem habita a Terra. Então, às vezes, a gente, nesta condição, acaba se enrolando nas questões afetivas, porque ainda somos carentes destas questões. Prometemos o que não podemos cumprir. E aí há muitos desastres relacionados ao amor. Como Emmanuel coloca aqui, a questão de suicídios, a questão de assassinatos, nessas questões. Então, meus amigos, nós devemos sempre repensar as nossas condutas relacionado à questão afetiva. Infelizmente, os nossos lares são formados muitas vezes pelos rompantes da vida. Ainda mais hoje, né? A nossa geração, a nossa geração dos nossos pais e assim por diante, aí para trás, tinha o tempo de se conhecer, de namorar, né? De perceber ali se poderia continuar ou não aquela questão, se podia casar ou não. Hoje está diferente, a gente não está mais nessa vibração aí dos nossos antigos. Hoje nós queremos provar primeiro. Nós nos envolvemos mais materialmente, mais fisicamente do que espiritualmente. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos são os últimos que fazem parte desse processo. Então, neste ponto em que cedemos de acordo com as nossas intenções físicas e não com as nossas intenções emocionais, afetivas, espirituais, então a gente mete os pés pelas mãos, provocando muitos distúrbios, muitas vezes envolvendo numa relação amorosa que não vai durar, porque o único interesse que tinha era o interesse material, físico, não tinha nada de sentimento, de envolvimento afetivo ali. Então, meus amigos, é interessante a gente repensar
estas nossas práticas. E agora que a gente já passou aí da metade de um século, né? A gente também repensar, porque às vezes a gente continua nessa fase adolescente de levar tudo de qualquer jeito, se envolver com qualquer um, só por interesses físicos, carnais. E eu estou dizendo aqui, não é uma questão moralista, é uma questão de compreensão da vida de relacionamento a dois. E a gente vive numa falsa liberdade que existe, pregando que tem que ser liberto, tudo tem que ser livre, mas a gente esquece que as nossas práticas, as nossas atitudes envolvem outras pessoas. Se não envolvesse as pessoas, não envolvesse a natureza, não envolvesse ninguém mais, somente a mim, é uma questão. Mas toda a ação nossa envolve outras pessoas. E aí, como a gente viu na nossa agenda de reforma íntima de hoje, que nós prejudicamos as pessoas nas nossas condutas. E a gente esquece que a nossa liberdade vai de encontro até onde começa a liberdade do outro. Nós não podemos invadir, violentar a liberdade do outro, achando que o meu ponto de vista tem que sobrepor sobre o ponto de vista do outro. E aí são os grandes equívocos nossos. Por isso que o Emmanuel traz para nós essa reflexão sobre as lesões afetivas. Quantos amigos, quantos irmãos aí na humanidade estão sofrendo? Quantas sequelas nós não temos nem noção ainda de pessoas que sofrem relacionada ao amor. Por isso, meus amigos, nós temos que pensar muito nesta questão, como o Emmanuel coloca aqui para nós, quando ele fala, ó, se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que te foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticule os sentimentos, a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir a própria palavra no que tange a promessas de amor. Então, quantos irmãos, quantos homens na condição masculina iludibriou as moças só para poder conquistar o seu corpo. Depois que conquistou seu corpo, muitas vezes, por irresponsabilidades, a deixa grávida, em situações totalmente desvalida, desprotegida, porque muitas vezes estas irmãs ficam à deriva na vida. A família abandona, inclusive muitos outros. E leva uma pessoa nessas condições a provocar, primeiro, aborto, porque se descobre que está grávida. Então, a primeira postura, como eu vou ter um filho sozinha, então já tem aí um aborto em caminho. E muitas vezes um suicídio. E nós somos corresponsáveis. E a gente acha que não, mas nós somos corresponsáveis pelos deslizes que nós auxiliamos o outro a fazer. Aí o Emmanuel coloca, só para a gente já ir para o final da nossa conversa, o Emmanuel coloca, e se moras presentemente num corpo feminino para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendeste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe a proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos. Então, meus amigos, tanto os homens quanto as mulheres têm esses compromissos. E quando a gente tenta
e ludibriar o outro simplesmente ou pelo poder ou pela riqueza que a outra pessoa tem. Então a gente está contraindo mais débitos para nós, prejudicando a felicidade de ambos, tanto nossa quanto da pessoa que está envolvida conosco. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque todos nós, inclusive as famílias de hoje, estão sendo formadas de qualquer jeito. Já há pessoas ainda no início aí da adolescência, já tendo uma vida amorosa parecida com os adultos. Outros com 14, 15 anos já são pais. Então a gente está envolta num desequilíbrio familiar, que os pais não receberam, então eles não têm condição de dar para os seus filhos as instruções necessárias. E assim vai criando esse ciclo vicioso na educação. Mas a educação aqui não é da escola, a educação aqui é da família. E muitas vezes, muitas famílias estão terceirizando a educação de seus filhos, querendo que a babá eduque seus filhos, querendo que o professor eduque seus filhos, enquanto o compromisso, comprometimento da educação, do amor, da afetividade é do pai e da mãe. E muitas vezes pode até mais tarde que acontecer esses filhos, que hoje são jovens, adolescentes, na velhice dos pais e das mães, vão colocar os pais em abrigos e ali nunca vão visitá-los. Então, são consequências de passos maus dados lá no início da educação nossa. E quando a gente tem a consciência ou a oportunidade do acesso às instruções necessárias, a gente não quer mudar. Então, meus amigos, vamos ficar com essas reflexões trazidas aqui para nós do, do Evangelho de João e nós vamos continuar aqui, né, nessa conversa de Jesus e trazendo bastante elucidações para nós. Então, meus amigos, vamos fazer prece. Nós, antes da prece, queremos agradecer a todos os amigos que estão curtindo o nosso canal no YouTube, curtindo o Instagram da Casa Espírita, o TikTok, o Facebook. Infelizmente, nós não temos condições técnicas e nem de pessoas para fazer o auxílio, para ali montar as postagens, dar um retorno mais rápido nas conversas, indagações que os amigos falam. Mas a gente sempre está à disposição, tá bom? E então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade que tivemos do descanso do nosso corpo físico, agradecer pela nossa casa, pela alimentação, agradecer pelo novo dia, pelo sol, pela oportunidade do trabalho. Agradecer, Jesus, também pelos momentos difíceis, porque eles nos amadurecem e nos impulsionam para frente. E por fim, Jesus, queremos pedir por todos aqueles irmãos que estão em grandes sofrimentos, principalmente os nossos irmãos do sul do Brasil, que estão sofrendo com as enchentes, que esses irmãos possam também desenvolver nesse momento o amor, a fraternidade, o equilíbrio, não entrando no desespero e que consigam, o mais rápido possível, serem socorridos aqueles que ainda se encontram ilhados, que possam ser acolhidos e recolhidos aí pelos tantos irmãos que estão auxiliando. Nós somos muito gratos, Jesus, por todos os brasileiros e pessoas até externas ao nosso Brasil, que estão a enviar apoio, auxílio material, auxílios humanos, para acolher tantos irmãos que perderam e que estão sofrendo. Ficam conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.